Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, só um pouquinho mais tarde aí do que é habitual. De qualquer forma, já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Eu lembro, né, pessoal, que eu trago aqui informações do nosso setor de análise e de mercado, tanto daquelas ações que tiveram uma movimentação diferenciada na última semana, fatos relevantes, quanto aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nas próximas. Vindo aqui para os destaques econômicos e políticos no Brasil e no mundo, aqui no Brasil nós tivemos a divulgação por parte do IBGE da taxa de desemprego, que caiu 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022, menor do que os 8,1% do trimestre encerrado em novembro, né? Veio melhor do que o esperado, já que o esperado era uma taxa de desemprego de 8% e mostra, né, claro, aquela tendência que já vem acontecendo aí há alguns trimestres de baixa da taxa de desemprego. E a gente tem expectativa, né, até porque teve divulgação do PIB também, que caiu no último trimestre do ano passado, que a gente possa observar agora uma estabilidade, né? Quem sabe a taxa de desemprego aí ficar nessa casa de 7,5%, 8%, tá? Nós tivemos também números bons na China, né? Os Estados Unidos foi fraco em termos de divulgação de indicadores econômicos. Na China, o PMI industrial, que mostra toda a atividade manufatureira da China, subiu para 52,6 em novembro, atingindo o maior nível desde abril de 2012. A gente tem comentado já, né, que a gente tem uma expectativa positiva com a reabertura da China, que ficou praticamente os últimos 2 anos fechada, vamos dizer assim, em função do Covid, e a gente já começa a ver números mais positivos aí da economia chinesa, e claro que é bom para commodities, né, principalmente algumas empresas brasileiras aqui, atreladas a soja, milho, né, o Brasil inclusive ultrapassou aí os Estados Unidos como maior exportador para a China, a própria carne bovina, enfim, minério, a gente deve ver uma melhora aí dos resultados dessas empresas em função dessa demanda maior da China, tá? Essa semana, né, pessoal, nós temos relatório de emprego, o payroll, que é divulgado sexta-feira, o indicador mais importante do mercado, que é divulgado aí do mercado americano, né? Lembrando que a gente tem aquela expectativa que se o desemprego cai demais nos Estados Unidos, isso é mais pressão, né, para o Fed continuar elevando juros aí nas próximas reuniões, tá? Por outro lado, né, a gente vê a taxa de desemprego mais baixa aí da história dos Estados Unidos, mas é aquele confronto, né? Para a inflação não subir, o Fed tem que acabar elevando os juros, tá? Mas a gente hoje, né, não trabalha com um cenário aí de recessão, que muita gente trabalha nos Estados Unidos, né? Muito menos ter uma grande depressão, que também é trabalhada aí por alguns no mercado, tá? A gente acredita que possa haver sim um pouso mais suave aí da economia americana, que é o que vem mostrando os últimos indicadores, ainda que nada, né, que a gente possa cravar que a inflação ainda não é um problema lá nos Estados Unidos. E claro, né, pessoal, a agenda de resultados aqui no Brasil, né, a gente vai ter segunda-feira Pague Menos, terça-feira Grupo Soma localiza Raia Drogasil, quarta-feira 3R SLC, Guararapes, Braskem, CSN, Pets, MRV, IOSP, quinta-feira Magalu, Via Varejo, Tenda, Arezzo e na sexta-feira Embraer. E além disso vai ser divulgado o IPCA de fevereiro, né? A gente sabe que teve reoneração de combustíveis, vai voltar o ICM para a questão do setor elétrico também, mas até agora a inflação continua bem comportada quando a gente olha as últimas medições aqui no Brasil, né? Com isso nós tivemos a última semana baixa do Ibovespa, 1,8%, no ano cai 5%, o IDIV zerado na semana, no ano caiu 1,7%, e o Small, né, as ações de Small Caps aqui caindo 1,83% na semana, 8,4% no ano. O SP seria o IVVB aqui em reais, subiu, mesmo com a queda do dólar, nós tivemos alta lá fora no mercado americano, está com alta de 3% no ano, o dólar está caindo 2,7%, o IFIX subiu 0,65%, cai no ano, o Bitcoin caiu 2%, mas sobe 31% no ano, e o CDI sobe 2,16% em 2022. Vindo aqui para os gráficos, né, pessoal, para a gente entender as tendências do mercado, tendência do Ibovespa ainda é de queda, né? O Ibovespa perdeu aqui esse canal de alta que vinha desde dezembro do ano passado, e perdendo aqui pode
nessa casa dos 102, 100 mil pontos aqui pode aumentar o movimento de baixa. Caso perca aqui, pessoal, esses 102, 100 mil pontos, a gente pode acionar alguma operação de proteção de carteira, mesmo para as carteiras de longo prazo, né? Caso contrário, a gente não aciona nada, mas a tendência de curto e médio prazo é de baixa. O dólar, por outro lado, está sem tendência, né? Quando a gente olha aqui, a cotação do dólar está bem no meio do movimento entre os 5,60 e 5, que vem acontecendo desde março aqui do ano passado. Então não tem como falar nem alta de dólar, nem de baixa de dólar. Qualquer coisa que acontecer aqui no gráfico tá ok. E o IVVB, que representaria aqui o SP em reais, por outro lado, ele está em tendência de alta, né? A gente viu uma recuperação boa das ações americanas. Na verdade, né, a gente tem várias recomendações lá de fora também. Quando a gente pega ali de novembro, dezembro do ano passado para cá, já tem ações recuperando 50%, 60%, 70%, até mais, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, né, pessoal, trazendo os principais destaques de alta e de baixa na última semana. A Apvida divulgou resultados muito fracos, as ações caíram mais de 43%. A receita ficou praticamente estável com o quarto trimestre de 2021, já com números de intermédica junto, né? Então a sinergia, como a gente já tinha comentado, está bastante complicado de ser colocada na prática. O índice de sinistralidade subiu, a gente não esperava que fosse subir, subiu, e as despesas financeiras também, né, pessoal? A gente não pode esquecer que a empresa tem um endividamento muito grande e nesse momento de juro mais alto a companhia acaba sofrendo, né? Eles tiveram com mais de 500 milhões de reais de despesa financeira no quarto tri de 2022. No quarto tri de 2021 foi ao contrário, né? Eles tiveram um ganho financeiro de 21 milhões de reais, tá? Então a gente não gosta de Apvida, a gente preferia a gestão da Intermédica, eu já comentei isso algumas vezes, e não vê com bons olhos aqui algum tipo de alocação, especialmente no longo prazo. Curto prazo pode ter algum tipo de operação, mas no longo prazo não. Oi, né, pessoal, a gente já tinha comentado, aí foi bastante falado no mercado, né, que a empresa pediu novamente recuperação judicial. Eu não lembro de cabeça uma empresa pedir para sair da recuperação judicial e poucos meses depois voltar, mas isso por si só mostra a situação bastante complexa aí que a Oi tá metida, né? Então 33% de baixa, Magalu 16,1%, vai divulgar resultados essa semana, nada relevante aqui, mas o setor caiu bem, né? Nós tivemos a 3R, né, pessoal, além da questão da taxação de exportação, que no primeiro momento a gente espera, né, que seja provisória de 9,2%, a Petrobras divulgou que quer reavaliar a venda de ativos, inclusive o polo de Potiguar aqui, que já foi adquirido pela 3R, né? Isso acabou puxando as ações para baixo. E Pão de Açúcar também, né? Teve prejuízo de 1,1 bi no quarto tri de 2022. Teve muita coisa não recorrente nos resultados, ainda assim, excluindo os não recorrentes, a empresa ia dar mais de 150 milhões de prejuízo. E a gente já comentou várias vezes, eu até fiz o vídeo, acho que foi na sexta-feira, falando que o cassino não dá, né, pessoal? A gente não vê uma boa perspectiva de crescimento da empresa e muito menos a empresa performar bem no momento que não é bom, com custos aí, com inflação elevada, como é o momento atual. C&A, né? C&A, por outro lado, nos surpreendeu positivamente em termos de resultados, né? Inclusive, quando a gente pega a parte do segmento digital, nós tivemos quase 55% de aumento nas vendas de 2022 para 2021, né? E nós tivemos um crescimento da receita com isso em torno de 5%. Eles conseguiram enxugar bastante a parte de custos, talvez o principal destaque aqui, caiu demais os custos, né? E com isso a empresa conseguiu gerar um fluxo de caixa livre de mais de 760 milhões no quarto trimestre de 2022, resultado bastante positivo. Por fim, a empresa mostrou um lucro de 212 milhões de reais, bons resultados aqui da C&A. Salesforce, uma empresa estrangeira aí que a gente gosta também, né, apresentou receita líquida de 8,4 bilhões de dólares no quarto trimestre, positivo também, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Todas as linhas de crescimento apresentaram evolução e foi outra empresa que conseguiu aumentar a receita e mesmo no ambiente de pressão inflacionária, os custos subiram só 4%. Então, quando a gente tem uma empresa aumentando receita e os custos aumentando menos, isso é positivo, mostra essa gestão positiva da empresa, né? Com isso, aqui a gente coloca os BDRs para ficar tudo em reais, mas poderia ter colocado os estoques também. Teve uma alta de 14,7%. Energias do Brasil que divulgou resultados neutros, nada demais, mas, né, a principal motivação da alta foi o anúncio de fechamento de capital
Eu não vou comentar aqui, tá, pessoal, porque eu fiz um vídeo só falando sobre isso, inclusive qual é a nossa recomendação para Energias do Brasil. É só entrarem aqui no nosso canal, foi feito, acho que no dia que foi anunciado, acho que foi quarta-feira, quinta-feira, tá o vídeo ali, vale a pena para quem tem as ações dar uma olhadinha, tá? Mas os resultados foram neutros, né? E o fechamento de capital pode sair a R$ 24,00. Tivemos aqui a Guararapes, também nada novo relativo ali às ações, mas subiram 11,8% na última semana, e Tenda também, que deve ser uma das empresas beneficiadas com qualquer tipo de reestruturação aí do Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, enfim, cada um chame como quiser, né, subiu quase 11% aí na última semana, e a Tenda é uma das empresas que vinham divulgando resultados ruins nos últimos trimestres, né, principalmente Tenda e MRV foram aquelas que divulgaram os resultados mais fracos das empresas de construção civil. Quero deixar para vocês também aqui, né, pessoal, o desconto referente ao nosso mês de aniversário, 50% de desconto em todas as nossas assinaturas. Eu vou deixar o relatório de performance que tem aqui os resultados de todas as nossas estratégias, né, pessoal, vocês podem comparar no longo prazo. A Capitalizo é a empresa que tem os melhores resultados, mesmo com as perdas junto, porque isso aí vai acontecer. Podem comparar com o gestor, das outras casas de análise. Tudo aqui é transparente, inclusive todas as nossas estratégias estão colocadas lá em conta real, então o investidor pode acompanhar, além dos resultados das carteiras, as nossas carteiras em conta real e acompanhar que as estratégias acabam performando bem aí ao longo do tempo, né? Vindo aqui para a agenda de dividendos, né? Já está mais gordinha aí do que comparando com os últimos dias. Aqui não tem todos, né, pessoal? Tem alguns deles só, né? A Marco Polo fica ex-proventos no dia 7, que é sempre a Datacom, Banco do Brasil dia 13, Vale dia 13, Gerdau, Metalúrgica e Operacional 14, e aqui a Petrobras que divulgou os dividendos, né, pessoal? Aqui são 2 pagamentos mesmo, tá? A data de corte dia 27/4, um pagamento vai ser de 19/5 e outro no dia 19/6 de 2023. Vindo aqui para mais destaques, a Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett, divulgou um resultado histórico no quarto trimestre de 2022, né, a receita chegou a 78 bilhões de dólares, um crescimento de quase 9% em relação a 2021. Tá? E quando a gente pega o ano todo de 2022, chegou a 302 bilhões de dólares, né, a receita a receita total aqui da Berkshire Hathaway, uma alta de 10%, principalmente os resultados de seguros e resseguros, que a maioria das empresas não tem capital aberto, né? São aquelas companhias de capital fechado que ajudaram em ganhos, né? E mesmo com algumas perdas das ações investidas, da parte que está em ações, né? Lembrando que hoje a maior posição da empresa é na Apple, o quarto trimestre trouxe um lucro aí de 18,2 bilhões de dólares, né? A gente acha que o preço da Berkshire Hathaway nesse momento está bastante atrativo, especialmente por longo prazo. A S Brasil divulgou bons resultados, né? A receita líquida cresceu 4% em relação ao quarto tri de 2021. A gente não pode esquecer que a empresa passou por uma reestruturação grande dos seus negócios. O volume de energia gerada melhorou, né? A gente teve uma disponibilidade maior de ativos. Nós tivemos a energia eólica crescendo 30%, hídrica 25% e a solar, né? Desculpa, mais uma vez aqui foi a que atrapalhou um pouquinho os resultados, se mantendo aí praticamente estável. Saindo um pouquinho aqui de resultados, né, pessoal? A WEG anunciou que vai investir 100 milhões de reais até 2024 para ampliar a produção em packs de bateria de lítio aqui no Brasil. O pack, né, pessoal, para quem não sabe, os packs, né, são aqueles sistemas que tem desde o módulo de bateria, célula de íon de lítio e até os tubos de refrigeração. O plano da companhia, né, já envolve a ampliação imediata do prédio de fabricação atual e construir uma nova fábrica, né? Muita gente está acompanhando esse mercado aí, com a WEG aqui não é diferente, notícia positiva. Nós tivemos Marco Polo, tem alguns vídeos aí recentes que a gente fez da Marco Polo, uma das empresas que a gente considera mais baratas da Bolsa, divulgou fortes resultados no quarto trimestre, como já era esperado. A receita líquida teve um crescimento de 65% de 2021 para 2022, chegou a 1,8 bi acima do que a gente esperava, né? E nós tivemos um ganho de participação de mercado de quase 10% aqui no Brasil. Tá? Além disso, tiveram mais uma parte da produção aí destinada para o Caminhos da Escola, que é aquele programa do governo federal, né, para troca da frota escolar.
e a empresa já vinha melhorando bastante a parte de custos, tanto que depois eu vou comentar os resultados da Randon, e a Randon, por exemplo, não conseguiu ajustar essa parte de custos da mesma forma que a Marco Polo conseguiu, né? O lucro chegou a 265 milhões, subindo mais de 300% em relação ao quarto trimestre de 2021. E a gente falou, né, pessoal, esses 265 milhões e ainda tem resultados do ano passado inteiro, ainda tem resultados referentes a crédito tributário. O lucro vai vir bem acima do que a gente esperava, mas a nossa estimativa também para esse ano é a Marco Polo fazer aí uma margem de 8 a 10%, uma margem líquida, que vai permitir a empresa também pagar bons dividendos, mesmo não sendo esse o principal foco da companhia. A Suzano divulgou resultados operacionais fortes, mesmo com o volume de vendas praticamente estável, a receita subiu 25%, né? E à medida que a empresa consegue elevar os preços, né, ela consegue diluir os custos. Tá? O lucro foi de 7,5 bilhões, 222% acima, mas aqui, né, pessoal, eu já comentei algumas vezes, o balanço é meio sujo, vamos dizer assim, entre aspas, porque tem os instrumentos de hedge, né, ela tem receita, boa parte da receita em dólar, tem dívida em dólar, dívida, e ela faz hedge, né, tem a questão do hedge também, da receita, então fica muito sujo, né, não é tudo aquilo ali não tem um efeito caixa, não quer dizer que entrou lá aqueles 7 bilhões lá em termos de caixa, tá? Tem algumas questões que são só contábeis, e o que mais importa hoje é operacionalmente, os resultados operacionais vieram bons, resultados positivos para a Suzano. A Randon, aqui ao contrário da Marco Polo, ela já teve mais dificuldade para aumentar o lucro caiu 41%, chegou a 90 milhões de reais no quarto tri do ano passado, também as despesas financeiras maiores, mas principalmente a parte de custos ainda incomodando, mas o operacional continua bem, receita consolidada do último trimestre 2,8 bi, quase 12% de alta em relação ao quarto tri de 2021, que já tinha sido forte. Né? Então nós tivemos um crescimento forte de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022, e mesmo com essa base de comparação alta, a Randon melhorou os resultados, que não vieram melhores em função dessa questão de custos. A Gerdau já era esperado, né, pessoal, ter números mais pressionados. A gente não pode esquecer que o preço do aço subiu demais de 2020 para 2021, até na virada de 2021 para 2022. Então a gente já esperava números mais fracos, né? Nós tivemos a receita líquida caindo 17%, chegou aí a 18 bilhões, né? Tivemos também um volume de vendas menor aqui no Brasil, no exterior. Tá? Por outro lado, algumas divisões que a Gerdau vem investindo mais no curto prazo, né? Já pensando no longo prazo para diversificar a receita, como a parte de aços especiais vieram bastante positivas. Tá? O lucro caiu 61%, chegou a 1,3 bi, mas também já era esperado, né? Todos esses resultados aqui mais fracos, lembrando que a Gerdau tem uma posição importante nos Estados Unidos também. A Petrobras divulgou um belo resultado, né, pessoal? A questão é sempre o que vai acontecer no futuro, principalmente em relação à política de dividendos e à política de investimentos, que devem mudar, mas foram ótimos resultados, né? Ela teve lucro de 43 bi no quarto tri, um aumento de 37%, exploração aumentou, refino aumentou, só no segmento de gás aqui que nós tivemos uma baixa na receita em torno de 4%, em relação ao quarto tri de 2021, fluxo de caixa operacional bombou demais, quase 68 bilhões, e com isso, né, nós tivemos esse lucro aí de 43 bi, resultado bastante positivo, e tivemos um anúncio dos dividendos ali que eu mostrei para vocês. PetroRio, né, pessoal, para quem olha, inicialmente parece que os resultados não foram bons, né, a receita caiu 42%, chegou a 190 milhões de dólares, 185, desculpa, arredondando, no quarto tri de 2022. E o que aconteceu? Eles não venderam, né, pessoal, uma quantidade considerável da produção, porque o custo do frete estava muito alto. Então eles seguraram, né, permaneceram com aquele óleo lá estocado, que deve ser vendido durante o primeiro semestre agora, já com fretes mais baixos, né? Essa questão de fretes deve demorar um pouco aí para se estabilizar, mas eles conseguiram já resultados melhores. Tá? Por outro lado, a produção mais uma vez bateu recorde, né? Principalmente com a entrada de novos poços em frade, e o principal aqui, o custo de produção segue caindo, renovou as mínimas aí 8,6 dólares por barril,
né? Eu lembro que quando era ainda lá a empresa do HRT, petróleo, chegou a ser mais de $80, né, o custo por barril, uma coisa impensável, tá? E mesmo assim, nós tivemos, com a melhora da parte operacional, uma alta no lucro aí de 20%, que chegou a 189 milhões de dólares. E a Caixa Seguridade, tá, pessoal, divulgou resultados neutros, né? Quando a gente compara a empresa com ela mesma, se a gente colocar, por exemplo, correlacionando aí com uma BB Seguridade, os resultados foram bem mais fracos, apesar da alta da receita operacional de 37% em relação do quarto TRI de 2022 em relação ao quarto TRI de 2021, em torno de 990 milhões, a maior parte dos bons mercados aqui nós tivemos, dos bons segmentos, nós tivemos redução. Segmento de seguros, redução de 1,2% na emissão de prêmios e previdência, recuo de 37,4%. Né, no segmento de negócios de distribuição, que o aumento foi de 15,5%, mas também, né, tivemos inflação mais acomodada, juro maior, que ajuda nos resultados financeiros e a sinistralidade que cai. Com isso, né, o lucro líquido aumento de 38% em relação ao quarto TRI de 2021, chegando a 752 milhões, também vai pagar bons dividendos. A gente continua a nossa preferência pelo BB Seguridade, inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso, mas, né, em termos de dividendo aqui, Caixa deve pagar bons resultados, apesar desses resultados neutros no quarto trimestre de 2022, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!